Saudações, amigos concurseiros! Vamos iniciar hoje nosso encontro relacionado ao ministrar aulas de Direito Processual Penal Militar. Se você já é aqui aluno da prova, deve ter me encontrado aí nas aulas de Direito Penal Militar. E aí você vai chegar a duas conclusões. Ou você vai dizer, putz, que legal! É o professor Norberto de novo, ou você vai dizer, putz, que merda, é esse cara de novo? Aí depende do seu arbítrio, depende do seu juízo de valor. Mas como eventualmente quem faz direito penal militar pode não fazer direito processual penal militar e vice-versa, eu sou obrigado a me apresentar aqui novamente. Então, mais uma vez, saudações a todos. É uma honra estar aqui junto a vocês, ministrando aulas para o Brasil inteiro de direito processual penal militar. Como já falei, meu nome é Norberto, a minha formação acadêmica é formado em Direito pela Faculdade Mackenzie, aqui de São Paulo, faculdade muito boa da Universidade Mackenzie, uma das mais antigas de São Paulo. Diria que estão entre as três tops de São Paulo, Mackenzie, USP e PUC. Então, me formei em Direito no ano de 97, em 98 ingressei na OAB, sou advogado criminalista, no âmbito do direito ainda. Fiz duas especializações, sou especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Universidade de São Francisco, sou mestre em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos e fiz vários cursos de especialização também junto à OAB, advocacia na área administrativa, na área trabalhista, sou juiz arbitral, fiz o curso de mediação e arbitragem, dentre outros mais, tá? Agora, além disso, o que me habilita a atuar na área processual penal militar é que, sou ex-oficial da PM, fui capitão da PM, fiz a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, me formei aspirante oficial no ano de 88, permaneci por 27 anos na Polícia Militar e saí em 2009 no posto de capitão PM. Além disso, ainda fui aluno do Colégio Naval, Forças Armadas, Marinha do Brasil, concurso público. Depois fui para a Escola Naval, Ilha de Villegagnon, no Rio de Janeiro. Fiz um ano lá, acabei me desinteressando pela Marinha de Guerra e acabei pedindo baixa. E dali fui para a Polícia Militar, outro concurso público, e assim a vida se desenrolou. No âmbito da Polícia Militar, fiz vários cursos, mas eu atuei especificamente por 15 anos em Polícia Judiciária Militar. Me especializei nesse ramo, porque quando se fala em Justiça Militar, Direito Penal Militar, Direito Processual Penal Militar, não é ou não se aplica exclusivamente às Forças Armadas, mas principalmente às polícias militares e corpos de bombeiros militares. E eu gosto de fazer essa distinção porque há estados, como São Paulo, por exemplo, onde polícia militar e bombeiro é uma coisa só, é a mesma instituição. Há outros estados que, aliás, eu julgo correto, polícia é separado do corpo de bombeiros. Rio de Janeiro, salvo engano, Minas Gerais, salvo engano, Distrito Federal, salvo engano, lá no Rio Grande do Sul, onde as polícias e os bombeiros são separados. E o correto é separar, porque serviço de polícia militar é uma coisa, serviço de bombeiro é outra. Você vê que o bombeiro militar mantém a mesma linha de hierarquia, de disciplina, de graduação, de postos, né, oficiais e praças. Isso nós vamos falar já já para vocês. Então, me sinto muito à vontade em falar no âmbito do Direito Processual Penal Militar. Primeiro que atuei como oficial encarregado de inquéritos policiais militares, instaurei trocentos mil inquéritos policiais militares, lavrei mais de uma centena de autos de prisão em flagrante delito envolvendo militares e depois disso tudo ainda advogo junto à Justiça Militar. Então também sou advogado e estou ali atuando hoje na defesa de policiais militares, não só na Justiça Militar Estadual, mas também atuo na Justiça Militar Federal. Já defendi aí sargentos do Exército envolvendo zicas aí na Justiça no âmbito federal. Então esse é meu pedigree. E esqueci de falar, também fui juiz militar estadual, sorteado. Isso lá pelo ano de 90, década de 90, é um sorteio para se compor lá
o Conselho Permanente. Esse conselho, nós vamos ver mais oportunamente, são os que realizam o julgamento dos militares, sempre composto por 4 oficiais da corporação, Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Militar, o Bombeiro Militar, enfim, que são sorteados, e um juiz que preside o julgamento, o chamado juiz togado. Togado porque é um juiz de carreira, concurso público, escola da magistratura. Inclusive, aqui em São Paulo, há o juiz Dr. Dalton, é muito meu amigo, é juiz militar aqui de São Paulo atualmente. Então, estamos aí alinhados, afinados com a matéria. Pode ter certeza que daremos tudo para que você obtenha bons resultados em concursos públicos, ok? Então, para iniciar a nossa aula, o logotipo aqui é o mesmo, eu optei pela Justiça Militar Federal aqui, na verdade, da União. Por quê? Porque eu não sei se você vai prestar concurso público para Forças Armadas e também não quis botar a logomarca da Justiça Militar de São Paulo, porque tem Justiça Militar em outros estados, Rio de Janeiro, por exemplo, e outros mais. Justiça Militar Estadual é sempre quando o órgão da Polícia Militar tem efetivo superior a 20 mil integrantes. Aqui em São Paulo, salvo engano, deve estar o efetivo nosso aqui girando em torno de 100 mil policiais militares. Um pouco mais, um pouco menos por aí, tá? E aí, ao lado, o Superior Tribunal Militar, órgão que fica aí em Brasília, último grau recursal no âmbito da Justiça Militar, certo? Muito bom, meus queridos. Hoje, vamos dar início com as aulas 1 a 4. Como sempre, eu coloco aqui meu e-mail, meu Facebook. Se você tem dúvidas, se você não entendeu alguma coisa, manda para mim a pergunta, a gente responde. Você entra no meu Face lá, eu ADD você e a gente vai trocando uma ideia. Às vezes demora um pouco para responder, porque tenho muitos alunos e, além desse pedigree que eu te passei, o que é importante? O importante é que eu ministro aula para concurso público há 18 anos. É tempo para burro, é ou não é? Ministrando aula para concursos. Qual concurso público? Todos. Na área das polícias, federal, civil, polícias militares, escolas de oficiais, de Minas Gerais, de São Paulo, Santa Catarina, Ceará, o raio que o parta, também para concursos de defensores públicos, também para concursos de, eventualmente, auxiliares da justiça, escrevente técnico, escrevente judiciário, analista judiciário, quer seja da Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça Militar, inclusive, também ministro aulas para auditores fiscais da Receita, ICMS, ISS, quer dizer, onde há concurso público, OAB inclusive, estamos juntos aí, correndo, passando informação, trocando ideia, tudo objetivando a sua aprovação. Então, conte com a gente, com a nossa experiência, porque modéstia à parte, não é qualquer professor que fala que tem 18 anos de concurso público. Ainda aqui, hoje em São Paulo, eu leciono em faculdades de Direito, na área de graduação, pós-graduação, e também leciono em outros cursos, presencial e videoaula também, focado na área de concurso público. Mas nossa pegada aqui agora é a prova. Estamos defendendo a bandeira da prova, é um curso muito bom, tem bons resultados, inúmeros ex-alunos meus da prova aqui entram em contato comigo, comunicando a sua aprovação em concurso da Polícia Federal, como perito federal, agente da PF, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil de outros estados, Polícia Militar, sempre o pessoal acaba contatando a gente e dando conta do sucesso, do resultado que obteve estudando. Gente, perdão, concurso público é isso. Você tem que se empenhar. Se empenhou, você chega lá. Não tenha dúvida nenhuma disso. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Tudo é uma questão de você se dedicar. A aprovação em concurso é proporcional ao seu tempo de dedicação ao estudo. Agora, dedicação ao estudo que eu te falo, eu nunca esqueci de dizer isso. Tem que ter metodologia de estudo. Estudar de forma descabelada, de qualquer jeito, passa, demora mais. Estudar de forma programada, com uma grade de horários fixos, rígidos, você passa com mais efetividade. Sem esquecer que concurso na área militar,
ainda leva-se em consideração o quê? Investigação social, então cuidado com o que você faz, com quem você anda, etc. Também a parte psicológica, que hoje tem até curso que preparar para isso, e a parte de condicionamento físico. Para quem vai prestar concurso focado em área militar, tem que se levar isso em consideração. Legal? Bom, então tá aí. Agora, o que nós iremos abordar em termos de Código de Processo Penal Militar, que é o direito processual penal. Às vezes a pessoa que tem uma dúvida na cabeça, eu não consigo separar a diferença do direito penal para o direito processual penal militar, ou do Código Penal Militar para Código de Processo Penal Militar. Gente, primeiro, são muito parecidos o direito penal militar com o direito penal comum, e o Código de Processo Penal Militar com o Código de Processo Penal normal, brasileiro. São muito semelhantes. Agora, direito penal, também chamado de direito material, basicamente é o quê? É o que você pode e não pode fazer. São conceitos. O que é o crime, consumação, tentativa, excludentes de criminalidade, não comete crime quem age em legítima defesa, e os crimes, matar, roubar, estuprar, etc. Agora, o que é o Código de Processo Penal Militar? Qual a diferença do direito penal, direito material, para o direito processual penal, chamado de direito formal? A diferença é muito simples. Se o direito penal me diz o que eu posso, não posso fazer, não posso roubar, não posso matar, não posso estuprar, etc., o direito processual penal me esclarece como apurar o crime. O que adianta saber que João matou Maria se eu não tiver mecanismos que eu possa comprovar efetivamente que João é o culpado? Então, quem cuida da apuração do crime é sempre o direito processual penal, militar ou comum, ok? Então, nossa matéria aqui está adstrita ao Código de Processo Penal Militar. Aqui saiu errado escrito, hein? Tu colocou Código Penal Militar? Falha nossa, me desculpe. É Código de Processo Penal Militar. É que o professor está meio velho, já 51 anos de idade, um pouco caduco na hora de digitar, mas na hora de falar não. Agora, o decreto é esse mesmo, é o decreto 1002, de 21 de outubro de 69. Diga-se de passagem que o Código Penal Militar é o decreto 1001 e o Código de Processo Penal Militar é o decreto 1002. Ambos de 21 de outubro de 1969, quando esse que vos fala tinha tão somente 4 aninhos, quando o Brasil passava pela ditadura, é ou não é? Período aí do chamado Ano de Chumbo. Então, muito importante analisarmos aqui essa matéria. Agora, em termos de Código de Processo Penal Militar, o que nós vamos estudar? O processo penal militar e sua aplicação, ou seja, quando que se aplica a lei processual militar, onde se aplica. Vamos falar algo sobre a Polícia Judiciária Militar, que é exercida por oficiais das respectivas corporações, é a autoridade policial militar. Diferente da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. Crime praticado no âmbito de quartel, Polícia Civil não mete o bedelho, não pode. A competência é da Justiça Militar, Polícia Judiciária Militar, ok? Vamos falar sobre o inquérito policial militar, que é muito semelhante ao inquérito policial. Vamos falar sobre a ação penal militar e seu exercício. E para quem não sabe, a ação penal é a forma pela qual o processo irá se desenvolver, as suas formas de tramitação. Vou falar sobre o processo propriamente dito, o seu andamento. Vamos falar sobre juízes, auxiliares e partes do processo, o juiz, o promotor de justiça, o oficial de justiça, o escrivão, o escrevente. Vamos falar sobre a denúncia, que é a própria acusação feita pelo representante do Ministério Público, que é o promotor de justiça. Vamos falar sobre a competência da Justiça Militar Estadual e da União, o que cada uma julga especificamente. Vamos falar sobre questões prejudiciais que atrapalham eventualmente um julgamento, uma insanidade mental, a falsidade do documento.
Vou falar sobre as exceções, que são meios indiretos de defesa. Vou falar sobre o próprio incidente de sanidade e de falsidade, medidas preventivas assecuratórias, providências que recaem sobre coisas, busca e apreensão, por exemplo. Vou falar sobre providências que recaem sobre pessoas, a prisão em flagrante, a preventiva, a homenagem, que é uma figura exclusiva da Justiça Militar, a aplicação da medida provisória de medida de segurança. Vamos falar sobre atos probatórios, interrogatório, confissão, perícias, exames, testemunhas, acariação, reconhecimento de pessoas e coisas, tudo aquilo que está relacionado ao processo. Vamos falar sobre a deserção, que é uma figura exclusiva da figura penal militar, o desertor, a insubmissão e, eventualmente, as nulidades. Então, o curso é meio intensivo, vamos filtrar o que há de principal para o seu concurso, a gente já sabe disso por experiência própria e, eventualmente, aqui no curso das aulas a gente enxerta uma questãozinha ou outra. Não dá para fazer uma aula de exercícios, porque é muita matéria, é pouco tempo, temos que correr, ok? Muito bom. Agora, gente, ó, eu coloquei na apostila de vocês e coloco aqui também, e eu falei sobre isso nas aulas de direito penal militar. Qual é a diferença do direito penal, direito processual militar, do direito penal processual comum? A diferença é a bendita hierarquia e disciplina. Então o militar trabalha sobre essa égide, essas duas pilastras, hierarquia e disciplina. Ou seja, é um sistema hierarquizado, ou como se diz no ditado popular da caserna, do quartel, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então a pegada é essa. Então existe uma estrutura toda relacionada à apuração do crime militar. Então é bom que você saiba que quem manda no ambiente militar são oficiais. Oficial é o posto de gerência, de direção de uma empresa, ok? Quem obedece é a parte operacional, que executa. Então, existem os oficiais de um lado e existem as praças do outro, ok? Fala-se em círculo de oficiais e círculo de praças. E existem subdivisões. Oficial, ele tem posto, patente, tenente, capitão, coronel, oficial general. Praça tem graduação, soldado, cabo, sargento, subtenente, suboficial, ok? E existe as classes especiais, alunos de escola de formação, como eu fui, aluno do Colégio Naval, que tem equivalência com terceiro sargento, aspirante da Marinha, como eu fui, né, que é uma classe especial, não é ainda oficial, mas também não é praça, ele é praça especial, é uma situação ali meio que intermediária. Mas isso aí, para nós aqui, não fede e não cheira. Como estamos falando em processo penal militar, o que interessa para nós aqui é que tem poder de apuração. E quem tem poder são os oficiais. Eu botei aqui os quadros de Exército, Marinha e Aeronáutica, que de certa maneira corresponde também com o da Polícia Militar e dos Corpos de Bombeiros Militares. Eles seguem a mesma linha de graduação. Então, vou pegar só um para demonstrar, na sua apostila tem. Então veja, ó, existe aqui o âmbito das praças. A praça começa a princípio como soldado, aí por tempo de serviço o concurso vai a cabo, por concurso vai a sargento, tem o terceiro sargento mais embaixo, segundo sargento mais em cima, primeiro sargento mais no top e subtenente. Para o cara chegar de soldado a subtenente é fim de carreira já, são 30 anos de corporação, ok? Esses são os círculos das praças. Mas para nós, quem apura, quem preside inquéritos são oficiais, ok? Quem julga são oficiais, né? Então, quando você entra no círculo dos oficiais, existem duas, ou melhor, três subdivisões. Oficiais subalternos, aliás, 4, intermediário, superior e oficial general. Polícia não tem oficial general. Polícia dos militares e bombeiros militares é simplesmente nível de oficiais subalternos, oficial intermediário, oficiais superiores, simplesmente isso. Só Forças Armadas têm oficiais generais. Então, na verdade, a classificação é idêntica. Então, existe a figura do aspirante. Alguns estados, as polícias militares já aboliram a figura do aspirante.
Tem academia de polícia militar que o cara se forma, já sai tenente, outro já sai capitão, entendeu? Mas a princípio, aspirante, segundo tenente e primeiro tenente, oficial subalterno. Aí por tempo de serviço vai a capitão, oficial intermediário. Aí esse camarada, o capitão, faz um curso, como eu fiz, curso de aperfeiçoamento de oficiais. A partir desse curso ele está habilitado a ser promovido a major, depois por tempo de serviço tenente-coronel. Para ser coronel ele faz um outro curso, curso superior de polícia, no caso das polícias militares. Vai a coronel e aí por só nas polícias militares encerra aqui nos bombeiros militares. Forças Armadas tem lá o oficial general de brigada, general de divisão, general de exército, marechal. Na Marinha as expressões são contra-almirante, vice-almirante, almirante de esquadra. Na Aeronáutica, os oficiais generais são brigadeiros, brigadeiro de festa, não gosta? Brigadeiro do ar, né? E por aí vai. Então, essa classificação você tem aí na sua apostila e se você teve comigo o direito penal militar, também já aprendeu isso, certo? Muito bem. Nós vamos falar sobre o quê? Nas aulas 1 a 4. Sobre processo penal militar, polícia judiciária militar, inquérito policial militar, ação penal militar, processo, juiz, auxiliares e partes do processo, pelo menos a primeira parte. Veja, a gente é obrigado a colocar a matéria nessa estrutura para passar para vocês. Mas as aulas, eventualmente, às vezes, normalmente, não se completa. Quer dizer, é capaz de chegar aqui no item 6 e não ter falado ainda, na aula 4, e não ter falado do juiz ainda. Mas não se preocupe, porque o que não é dito numa aula é complementado na próxima. Então não fique desesperado, não fique, você não falou, para com isso, o professor vai falar. O que não der para falar numa aula, a gente arrasta para a próxima. Agora, sem matéria, você não vai ficar. Pode ficar tranquilo, tá bom? Muito bem, queridos. Então, nesse compasso, vamos lá iniciar a nossa luta. Então, Código de Processo Penal Militar, vamos falar do livro primeiro, título primeiro, capítulo único da Lei de Processo Penal Militar e da sua aplicação. Beleza. Aqui é uma parte mais doutrinária, não é verdade? Mais histórica da coisa. Então, vejamos. Fontes de direito judiciário militar. Fontes, quando se fala fontes do direito, estão lá as raízes do direito processual penal militar aqui no caso, certo? Então, nos termos do artigo 1º, temos que o processo penal militar, que é a apuração de crimes militares, né, reger-se-á pelas normas contidas neste Código, em tempo de paz ou em tempo de guerra. Então, a princípio, falou em direito processual penal militar, é o CPPM que vai reger a questão. Salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Como assim, legislação especial? Dependendo de um crime específico, uma atividade específica, pode ter uma lei que cuide especificamente da apuração daquele crime. Eu te dou um exemplo no processo penal. Processo penal, o Código de Processo Penal apura tudo que é crime. Só que, quando se fala em lei de drogas, tem um rito processual diferente de apuração. A apuração tem mais, digamos assim, particularidades pela matéria drogas. Um exemplo, no caso de vocês aqui, área processual penal militar. Existe também no Código da Aeronáutica, no que diz respeito ao abate de aeronaves que entram no espaço aéreo brasileiro para evitar justamente tráfico de drogas, outros bichos mais, existem algumas peculiaridades. Então, a princípio, segue-se o Código de Processo Penal Militar para apurar crimes militares, exceto se houver alguma lei específica para apurar determinado delito militar. É isso que ele está falando aqui, tá bom? Muito bem. Divergência de normas. Divergência de normas significa conflitos. Uma lei diz uma coisa, outra lei diz outra. E aí, como proceder? Então, o parágrafo primeiro diz: nos casos concretos
Quer dizer, quando isso de fato acontecer, se houver divergência entre essas normas e as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão essas últimas. Gente, Brasil é signatário, por exemplo, da Carta das Nações Unidas, da ONU, repressão a crimes internacionais, crimes de terrorismo. Então ele está dizendo isso. Se eventualmente o Brasil assinou algum tratado, uma lei específica para julgar determinado delito militar de forma X, vai ter que seguir essa norma. Ela tem prevalência sobre o Código de Processo Penal Militar. Mesmo porque, quando eventualmente um tratado ele é homologado aqui no Brasil, e quem homologa é o STJ, eventualmente, aliás, quem homologa, STJ não, STJ homologa a sentença estrangeira. Quando o Congresso delibera e esse tratado é incorporado à lei brasileira, ele assume status aí de cláusula de Constituição. Então tem que se seguir essas regras internacionais e o Brasil é signatário da Carta da ONU. Então ela prevalece sobre o Código de Processo Penal Militar, certo? Muito bem. Aplicação subsidiária. Aplica-se subsidiariamente. Subsidiariamente quer dizer o quê, gente? Aplica-se a título de complemento, tá? As normas deste código aos processos regulados em leis especiais. Sim, porque às vezes a lei especial é uma lei diminuta, ela tem pouco, digamos assim, meios de apuração. A lei especial foi criada para julgar especificamente, por exemplo, esse tipo de crime. Só que, eventualmente, pode surgir problemas na apuração. É o que a gente fala sempre, gente. O processo, ele cuida do quê? De apurar crimes que envolvem pessoas. E pessoa é uma coisa dinâmica. Imagine lá, julgando o cara, e na hora H, o réu baixa o santo nele. O diabo se manifesta. E aí, como julgar isso aí? A lei fala alguma coisa? Não. Vamos procurar, então, outra lei. Então é mais ou menos isso. O Código de Processo Penal Militar, ele é sempre subsidiário em leis especiais. Assim como o Código de Processo Penal Brasileiro também aplica-se subsidiariamente em outros aspectos. Lei de droga tem um rito de julgamento. Falta algum detalhe? Usa o Código de Processo Penal Brasileiro. É a mesma coisa aqui, tá? Muito bem. E aí chegamos aqui na interpretação da lei. Gente, a lei, existem várias formas de você interpretar a lei. Essas formas de interpretar a lei, há um nome para isso. Se fala em termos de hermenêutica jurídica, como interpretar a lei. E a regra da hermenêutica manda, primeira forma de interpretação é a literal. Ou seja, tem que fazer o que a lei manda, o que está escrito ali. Essa é a primeira forma. Existem outras formas. Interpretação doutrinária, o que os estudiosos acham sobre a lei. Interpretação comparada, de direito comparado, o que outros países dizem a respeito em relação ao mesmo crime. Interpretação analógica, com diplomas legais semelhantes, Código de Processo Penal Militar, Código Penal Brasileiro. Então, tem várias formas de interpretar. A primeira é a literal. Então, a lei de processo tem que ser interpretada no sentido literal de suas expressões, ou seja, cumprir o que está escrito. Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação. Termo técnico que ele fala aqui é o jargão jurídico. Então tem certos termos, como por exemplo, insubmissão, que só existe aqui, o termo homenagem, que só existe aqui, entendeu? Então é interpretar o termo, dentro do seu contexto, né, daquilo que está sendo explicado pela lei. É isso. Muito bem. Interpretação extensiva ou restritiva. Admitir-se-á interpretação extensiva ou interpretação restritiva, quando for manifesto, quer dizer claro, no primeiro caso, que a expressão da lei é mais estrita, e no segundo, que é mais ampla do que sua intenção. Então isso aqui, gente, cabe mais ao juiz, é ele que vai interpretar a lei. Então quando, por exemplo, se fala uso de álcool ou substâncias de efeitos análogos. Ora,
Quais são substâncias de efeitos análogos ao álcool? Podem ser drogas lícitas, drogas ilícitas. Essa é uma interpretação mais já extensiva. Então, nesse contexto, entendeu? A lei tem que ser estudada caso a caso. Muito bem. Casos de inadmissibilidade de interpretação não literal. Você está ansioso por saber? Está? Então aguenta aí que na próxima aula eu te falo. O tempo se esgotou. Um grande abraço, fique com Deus, força e honra!